Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Doctor Entrevista, hoje falando sobre violência doméstica com a doutora Nayara Travassos. Doutora, quais são os tipos, o perfil dos agressores? Bom, eu consigo observar 3 tipos de agressores. Um que ele pratica diversos crimes já, né, já é um criminoso, tráfico, roubo, e ele geralmente tem uma companheira e ele agride esse companheiro também. Esse agressor é um agressor mais complicado de ser trabalhado. Por quê? Ele é uma pessoa que ele tem um aparato criminoso muito grande, né? Ele geralmente pertence a alguma quadrilha ou alguma organização criminosa, ele tem orientações de todas as formas e ele é uma pessoa que, se você decreta uma medida protetiva para ele, pode ser que ele não venha cumpri-la, tá? Nós também temos o agressor que tem problemas psiquiátricos. Geralmente a pessoa é portadora de um transtorno bipolar, uma depressão ou qualquer tipo de doença psiquiátrica. Esse agressor também é um pouco mais complicado de ser trabalhado. Por quê? Nos momentos em que ele está no transtorno dele, ele não cumpre a medida protetiva, né? Ele não tem noção da realidade. Então esse agressor, além da polícia, ele deve passar por um tratamento médico, para que ele, tomando os medicamentos, ele venha a se desvincular daquela mulher, né, e cessar as agressões. Agora, eu posso afirmar de forma muito certa que mais de 80% dos casos não advém aí de pessoas que já são criminosas ou que têm alguma doença psiquiátrica. Mais de 80% dos casos são de pessoas machistas. Então, esse agressor, ele geralmente tem um emprego na sociedade, ele tem uma posição, né? Ele frequenta uma igreja. Então, ele é machista dentro de casa, em 4 paredes, mas no momento em que ele está na presença da autoridade policial ou do juiz, aí ele já muda a postura, porque ele não quer que as pessoas que convivem com ele na igreja, ou as pessoas que convivem com ele no trabalho, saibam que ele está respondendo um inquérito, ou que ele foi preso. Então ele respeita a medida protetiva. A medida protetiva é muito eficaz nesses casos, né? Porque são pessoas honestas, trabalhadoras, mas que são machistas e violentas dentro de casa, né? Então a gente tem, graças a Deus, assim, geralmente as pessoas ficam sabendo do que dá errado, mas assim, a gente tem muitos casos positivos, muitos casos que dão certo, que a medida protetiva é respeitada. Já teve algum caso de morte aqui em Caratinga? Bom, nós já tivemos, assim, que eu me recorde, assim, até 6 anos, que eu vou completar 6 anos na Delegacia da Mulher de Caratinga, que eu me recordo, eu me lembro de um caso, não me lembro do nome da vítima, mas inclusive o caso chegou no meu plantão, por coincidência. O agressor ameaçava a vítima e eu conversei com ela para que representasse e ela não quis representar. No dia na delegacia de plantão estava ela, estava o pai, eu ainda disse a ela: seu pai vai te dar apoio, separe-se dele, represente contra ele, que eu vou fazer o flagrante dele aqui agora. E ela não desejou representar. Passados 2 ou 3 meses, salvo engano, isso foi no ano de 2011, salvo engano. Passados 2 ou 3 meses, ele foi até o local onde ela estava residindo e matou ela e a irmã na frente da sobrinha, que acho que tinha 4 anos de idade. Nossa, então foi um caso que repercutiu muito aqui em Caratinga. Devem ter tido outros, sim, que às vezes eu não tive conhecimento assim de perto, porque às vezes é o delegado da homicídios que atua, às vezes não, é o delegado da homicídios que atua, né? Mas assim, o índice é muito pequeno. É pequeno, né? Felizmente. Graças a Deus, né? Até mesmo por causa do trabalho, né, que é feito e das medidas protetivas, assim, que funcionam sim. Sim, claro, senão não existiriam.
Agora, doutora, e quando a mulher agride o homem? Às vezes também acontece do homem agredir a mulher porque ele primeiro foi agredido? Existe isso? Então, os homens têm uma revolta muito grande com a Lei Maria da Penha, que eles dizem que eles não são protegidos. A Constituição da República Federativa do Brasil, ela prevê o princípio da igualdade. E esse princípio ele tem que ser entendido, tratar os iguais com igualdade, os desiguais, né? É tentar balancear isso. Então, a mulher, ela tem um histórico assim, de ser menos privilegiada, ser mais frágil, hoje em dia nós vemos, por exemplo, várias delegadas de polícia. Antigamente nós não tínhamos delegadas. Hoje a nossa presidente é uma mulher. Então, assim, as mulheres não ocupavam cargos, as mulheres tiveram que enfrentar muitas lutas para chegarem onde estão. Então, a lei é uma forma de diminuir essa desigualdade. Então, a diferenciação é processual. Os homens, quando sofrem violência, eles são protegidos, sim, pelo Código Penal, né? A diferença é do rito, porque os processos em que os homens são agredidos pelas mulheres, na maioria das vezes, vão para o juizado especial. Mas há o parágrafo 9º do artigo 129, que prevê uma pena mais alta para qualquer tipo de violência doméstica contra qualquer parente, ainda que ele seja homem. Então, certo, a pena é alta e não vai para o juizado, vai para a justiça comum. Exemplo, se a mulher agride o homem dentro de casa, ela vai cair nesse parágrafo 9º, se ela causa lesões nele, e vai ser um processo na justiça comum igual se ela fosse a vítima. Ou seja, não existe diferença, todos os dois são protegidos. São protegidos. Existe diferença em determinados crimes em procedimento. Sim. Né? Que o procedimento da mulher cabe prisão, cabe medida protetiva, coisas que para o homem não cabe. Né? Mas se ele é lesionado, ele vai cair no 129, parágrafo 9º, que é a mesma pena e é o mesmo atendimento. Bacana. Doutora, adorei os esclarecimentos. Muito obrigada pela sua presença aqui, esclarecendo essas informações que são muito relevantes para toda a sociedade em geral. Eu me coloco à disposição, sempre que precisar, a gente está aí para poder prestar todos os esclarecimentos e dar todas as informações. Muito obrigada. E a você de casa, muito obrigada também pela companhia. Continue assistindo a nossa programação e até o próximo Doctor Entrevista.